Mateus capítulo 9, dos versos 34 ao 38, vem falar sobre a seara e os ceifeiros. A gente observa muito bem que em muitos momentos sempre ouvimos falar das pessoas dizer: a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. Como vai dizer que grande é o campo missionário que se tem, mas são poucos que estão trabalhando. Na realidade, a gente sabe que são poucos que trabalham. Mas a questão não é eu ficar atento e reclamar que são poucos que estão trabalhando. Eu tenho que olhar para dentro de mim e observar. Eu estou seguindo o exemplo de Jesus? Eu sou um desses que verdadeiramente estou trabalhando? Eu tenho que parar de ficar pegando algumas coisas ali e botando como desculpa. Eu não prego porque o pastor não me dá oportunidade. Eu não prego porque eu não tenho tempo, tem tantos afazeres na minha vida. Porque eu não conheço muito bem a Bíblia. São tantas desculpas que naquele grande dia que o Senhor falar: mostre-me tuas mãos, eu quero saber qual vai ser a desculpa real que você vai falar. Porque diante do mestre, você não terá como falar que não teve tempo, até porque ele vai relatar e mostrar quantas vezes você pode ter tido oportunidade e você não quis. Você não quis aprender, você não quis ser submisso, você não quis de repente deixar o Espírito Santo de Deus te usar, você não quis de repente falar para alguém porque você se achou melhor do que aquela pessoa. Então são tantas coisas ali que não tem para onde a gente ficar se escondendo. O que a gente precisa verdadeiramente é entender que nós temos um chamado, nós temos uma obra e nós temos um exemplo a ser seguido, que é de Jesus Cristo. E a gente olha aqui que ele dizia, e percorria Jesus todas as cidades e aldeias. Ele andava em todos os lugares. Ele não escolhia aonde ia. Lógico, a escolha era: hoje eu vou estar ali, amanhã eu vou estar acolá. Porém, ele estava percorrendo todos os lugares. Ele não estava ali desdenhando de algumas pessoas, nem desdenhando de alguns lugares, porque achar que ali era melhor do que o outro lá, porque ali aquele povo não merecia. Não. Aonde se dava oportunidade, aonde as pessoas paravam para escutar, ele estava ali para poder estar o quê? Ensinando. E ele ia nas sinagogas, ensinava, pregava o evangelho, e aí nós queremos destacar aqui a questão do ensinar. Só ensina aquele que aprendeu, só pode passar um conhecimento aquele que obteve. Então é necessário que nós possamos estar parando de inventar desculpa e sentarmos na cadeira ali de uma escola dominical, num culto de ensino, num seminário teológico e tantos outros lugares que você possa estar aprendendo da palavra, para que você amanhã possa estar instruindo e ensinando as pessoas. E isso não é para você ser um professor de uma faculdade, ou ser um professor, quem sabe, ali num curso de teologia, não. Isso é para você poder ensinar as pessoas verdadeiramente o que é a palavra, o que realmente Deus está dizendo, o que realmente é o propósito da salvação, orientar as pessoas de uma forma correta, segundo os textos bíblicos. Então, nós precisamos não é só chegar lá falar, nós precisamos ensinar. E ensinar é você conduzir, levar alguém ao aprendizado. E como é que eu sei que alguém aprendeu? Quando este pratica aquilo que eu instruí, orientei. Então, se você vê alguém que ainda não está fazendo, praticando aquilo que você está falando, é que está tendo algum problema na aprendizagem. Pode ser problema meu, professor, pode ser problema da pessoa que ali está, o aluno, pode ser da minha metodologia, e eu tenho que identificar aonde está o problema para que eu possa sanar esse problema e fazer com que haja realmente o aprendizado. É muito comum as pessoas muitas vezes falar assim: mas eu falei, se o cara não quis dar ouvido, o problema é dele. Opa, não seja desta forma, não haja desta maneira. Se você quer verdadeiramente ensinar, você precisa entender o que é ensinar. Mas primeiro, você tem que estar lá, o quê? Buscando e aprendendo. Jesus, ele ia, ensinava nas sinagogas, ele pregava também, o evangelho. O evangelho não estava ali muitas vezes pregando as placas de igreja, nem muitas vezes falando, até porque naquela época não tinha essas placas de igreja, nem muito menos falando determinadas coisas por aí. Ele estava aí pregando o reino de Deus, o evangelho, as boas novas de salvação, que veio para libertar o homem do pecado, libertar o homem da condenação da lei, libertar o homem das garras de Satanás, do inferno, da condenação do mal, libertar o homem completamente para que ele pudesse se encontrar
com o Senhor seu Deus, o Todo-Poderoso. E aí a gente vê que ele ainda estava curando, vê que ele estava ensinando as pessoas, estava pregando o evangelho e depois ele vinha curar as pessoas, curava as enfermidades, todas as moléstias que tinha, porque a maior necessidade que o homem tem é de salvação. A maior necessidade de cura é da alma e não do corpo físico. E muitas vezes a pessoa pode estar perfeitamente bem fisicamente, mas está doente espiritualmente. E nós precisamos curar as nossas feridas internas, nossas feridas espirituais. Mas o Senhor Jesus estava lá para curar tudo. Ele pregava, ensinava, instruía e depois operava os milagres. Ele percorria, e aí o texto do verso 36 diz o seguinte: e vendo-a a multidão, teve grande compaixão. Então a gente observa que o Senhor, ele chegava a olhar com as pessoas, via, ele enxergava a necessidade e tinha compaixão. O que é ter compaixão? É trazer a dor alheia para si. Ele sentir o que o outro estava sentindo. Aí você pode falar assim, mas eu vejo também. Ver e não tomar atitude não quer dizer nada. Muitas vezes eu sei que alguém do meu lado está passando por uma adversidade, principalmente nesse momento agora, do isolamento social, dessa pandemia, pessoas aí que não conseguem determinados trabalhos, outros voltaram a trabalhar, mas ainda não está a todo vapor, outros nem conseguiram voltar, perderam-se aí os seus trabalhos, seu ganha-pão. E eu vou dizer que você sabe às vezes que aquela pessoa está lá, mas você vai dizer assim, mas eu também passo por dificuldade, eu não posso ajudar o outro. Ninguém pode chegar a um ponto de dizer que eu não posso contribuir e ajudar com o outro. A própria Bíblia vem nos falar que nós devemos estar contribuindo e ajudando, que possamos estar amando o nosso próximo como a nós mesmos. Eu não posso olhar para a minha mesa e ver ela farta e saber que alguém do meu lado, dos meus, está passando por uma dificuldade e eu não estar ali ajudando. Saber que eu estou comendo ali meu arroz, feijão, quem sabe um bife lá, e o cidadão não está nem comendo o feijão, ou não tem só o arroz, ou não tem a mistura, não tem nada ali. Nós precisamos nos despertar. Saber que alguém de repente está enfermo e eu não vou lá para interceder e orar. Então é isso aí, é ver, olhar para a multidão, aqueles que estão ao teu redor, aqueles que estão ali no teu trabalho, na tua escola, na tua família, no meio aí da tua vizinhança, aqueles que estão ao teu lado. Observe estes e tenha compaixão destes. Que você possa perceber e sentir esta dor e vir verdadeiramente a cumprir com os desígnios, com a vontade de Deus. E ele ali dizia, andavam estes que desgarrados. Quantas pessoas hoje aí estão aí desgarradas, estão distantes, estão longe, perambulando para lá e para cá, não tem um caminho correto, certo. Nós precisamos entender e ver que alguém estar ali não é porque ele realmente quer. O diabo cegou o seu entendimento. E nós que temos a verdade precisamos levá-los a poder enxergar, a ver. Mas isso é através de quê? Da pregação da palavra das boas novas. De anunciarmos a Cristo Jesus. De deixarmos o Espírito Santo de Deus trabalhar. Porque muitas vezes eu quero impor alguma coisa. Não é o impor. É eu falar conforme a orientação do Espírito Santo de Deus. E aí nós vemos que ele vai dando a sequência, ele fala, a seara é grande, mas são poucos os ceifeiros. Eu quero que você possa estar refletindo nesta palavra e que você possa entender que você precisa estar fazendo aquilo que o Senhor tem colocado nas tuas mãos. Não fique aí dizendo, é muito grande a seara, nós não vamos atingir. Faça você a sua parte. Faça você aquilo que o Senhor tem colocado nas tuas mãos. Não queira extrapolar, querer abraçar o mundo todo com as tuas pernas. Não, esteja fazendo aquilo que você é capaz, que você pode, aquilo que o Senhor tem confiado a ti. Venha estar contemplando a todos que estão ao teu redor e não fique aí fazendo acepção de pessoas, mas que você possa verdadeiramente olhar como Jesus olhou, andar, cumprir com o teu chamado, saber que você tem uma obra específica. Quem sabe é para cantar, cante, é para pregar, pregue, é para evangelizar, evangelize. Tu vai arrebanhar, que arrebanhe. Se tu vais interceder, que interceda, indiferente que seja o teu ministério, mas que você possa verdadeiramente permitir que o Espírito Santo de Deus possa agir e operar sobre a sua vida. Reflita, analise,
Eu estou cumprindo? Eu estou fazendo? Eu estou sendo útil para Deus? E pare de querer ficar brigando por púlpitos ou por oportunidades para ficar ali com o microfone na mão. Você tem um grande campo, volto a dizer, na sua escola, no seu trabalho, na sua vizinhança, no meio dos seus parentes, entre os seus amigos. Há um campo que aí está. Veja a necessidade deste povo, instrua-os, ensina-os, esteja aí contemplando, trazendo para si as suas dores, podendo sentir o que eles estão sentindo e fazendo com que estes possam encontrar a Cristo e ter uma vida mudada e transformada.